Estou muito contente, queridos irmãos e amigos, em podermos nos encontrar neste novo vídeo, em que analisaremos juntos a parte de Encontre Joias Espirituais, que corresponde à semana de 26 de setembro a 2 de outubro. Durante esta semana, consideramos em nossa leitura da Bíblia os capítulos 15 e 16 do livro de 1 dos Reis, e queremos iniciar a nossa consideração por considerar o que diz 1 dos Reis, no capítulo de número 16 e o versículo 34, que nos diz: Foi nos dias dele que Hiel, o betelita, reconstruiu Jericó. Ele lançou os alicerces dela, pagando com a perda de Abirão, seu primogênito, e colocou as suas portas, pagando com a perda de Segube, seu filho mais novo, segundo a palavra que Jeová havia falado por meio de Josué, filho de Num. A base desse texto, a primeira pergunta que vamos considerar é: como esse versículo fortalece a nossa fé nas profecias de Jeová? O texto fala de Hiel, o betelita, que começou a reconstruir Jericó, mas perdeu os seus filhos. Isso aconteceu porque em Josué capítulo 6 e versículo 26 foi feita uma profecia sobre a punição a quem reconstruísse esta cidade. Embora não tenhamos detalhes sobre como ou quem causou a morte dos filhos de Hiel, a profecia feita por Josué se cumpriu. Isso nos garante que todas as profecias da Bíblia se cumprem com todos os detalhes que Jeová indica. Sim, todas as palavras que Jeová nos informou por meio da Bíblia certamente se cumprirão, incluindo a de que o reino de Deus governará a terra e a transformará em um lindo paraíso, demonstrando assim que Jeová é um Deus que cumpre promessas. Agora vamos considerar a segunda pergunta, que envolve a seguinte: na leitura da Bíblia, que joia espiritual você encontrou sobre Jeová, a pregação ou sobre outro assunto? No capítulo 15, dos versículos de número 3 a 5, nesses versículos nós vemos como Jeová se apega ao que ele diz que vai ocorrer. Pois, embora os reis que vieram depois de Davi fizessem o que era errado aos olhos de Deus e desencaminhassem o seu povo, Jeová se lembrou da promessa que havia feito a Davi e a cumpriu, por sempre deixar um familiar de Davi no trono de Israel. Isso me fez lembrar que Jeová sempre cumprirá tudo o que ele promete. Ainda no capítulo 15, no versículo 5, nós consideramos aqui como Jeová enxergava Davi. Embora ele tenha cometido muitos erros durante a vida, Davi foi tratado com Jeová, ou por Jeová, como alguém que fez o que era correto aos seus olhos. Isso me relembra como a misericórdia de Jeová é grande. Quando ele perdoa os nossos erros, Jeová os esquece e se concentra nas boas qualidades que possuímos. No capítulo 15, nos versículos 12 e 13, Asa limpou de Judá os prostitutos do templo, que faziam sexo com outros homens como parte de seus sacrifícios pagãos. Jeová se agradou do zelo de Asa pela adoração verdadeira e o recompensou, lhe concedendo muitos anos de paz. Isso me ensina que Jeová também se agrada dos que fazem boas coisas segundo as suas palavras e recompensa essas pessoas com uma vida tranquila. No capítulo 15, o versículo 14, apesar dos esforços de Asa em limpar Israel da adoração falsa, os altos sagrados não foram removidos, porque estavam fortemente arraigados à adoração que o povo prestava. Isso me lembra a importância de sempre fazer autoanálises da minha personalidade, para descobrir possíveis hábitos da velha personalidade que talvez continuem arraigados à minha pessoa. E quando identificar essas qualidades más,
pedir a ajuda de Jeová para me livrar delas. Vamos para a próxima joia, que também encontra-se aqui no capítulo 15, dos versículos 16 a 22. O relato nos fala da ocasião em que o rei Asa, ao ser pressionado, buscou a ajuda do rei da Síria para enfrentar o rei de Israel, Baasa, ao invés de buscar a ajuda de Jeová. A lição que eu aprendi é que, por causa da nossa imperfeição, quando passamos por situações de pressão, todos nós podemos fazer más escolhas. Eu quero me preparar antes por pesquisar ou pensar em situações que me deixariam sob pressão e ver o que a Bíblia me diz sobre esse assunto, para que quando essas situações de dificuldade surgirem, eu possa saber como agir. Ainda nesses mesmos versículos do capítulo 15, dos versículos 16 até o 22, o relato nos fala da oportunidade em que Asa buscou a ajuda desse rei da Síria para enfrentar o rei de Israel. O relato nos lembra a importância de sempre recorrermos a Jeová em busca de orientação ao passarmos por problemas, pois Ele é a única fonte de sabedoria em que devemos realmente confiar. O capítulo 15, dos versículos 23 e 24, nos diz que os últimos anos de Asa foram dolorosos por causa de uma doença nos seus pés. Mas ele, de forma imprudente, buscou a cura física ao invés de buscar a ajuda de Jeová. Apesar de sua falta de discernimento espiritual, que ele manifestou em algumas ocasiões, como essa, as suas boas qualidades e o seu zelo em combater a apostasia, sem dúvida superaram os seus erros. E ele é considerado um dos reis fiéis da linhagem de Judá. No capítulo 16 e o versículo 31, nós vemos que Acabe cometeu alguns dos piores comportamentos quando se trata da adoração verdadeira. Ele não apenas tolerou a forma corrompida de adoração a Jeová por meio dos bezerros de ouro, mas também permitiu que a adoração de Baal infectasse Israel em uma escala sem precedentes. E isso levou o povo a pecar. Isso me relembra a importância de sempre cuidarmos para que pensamentos errados não brotem em nosso coração, a fim de que a gente seja traído e passe a se comportar de uma forma que desagrade a Jeová. A última joia que queremos destacar encontra-se no capítulo 16, nos versículos 21 e 22. Analisamos aqui que a apostasia que existia em Israel fez com que o povo se dividisse em duas facções, uma parte seguindo Tibni e a outra seguindo Onri. No final, Tibni morreu e Onri tornou-se rei. Isso me ensinou que Satanás sabe que uma congregação dividida não pode continuar existindo. Então, ele sempre tentará nos dividir e começar a lutar uns contra os outros, ao invés de juntos resistirmos a ele. Os cristãos, como cristãos, nós não queremos cair nessa armadilha, mas queremos estar determinados a mostrar amor fraternal, porque sabemos que isso nos ajuda a manter a congregação livre de divisões e conflitos. Queridos irmãos, estas foram algumas das joias espirituais que encontramos na leitura dessa semana e quisemos compartilhar com cada um de vocês. Esperamos que seja de grande ajuda em sua preparação para a reunião de meio de semana. Se esse vídeo ajudou você, considere, por favor, se inscrever nesse canal. Grande abraço, fiquem todos com Jeová e até o próximo vídeo.